Jesus fez terapia? Que pergunta polêmica, né? E eu vou responder, inclusive com a palavra da Bíblia, né? Que é a palavra principal. Boa noite, Amanda. Você está me ouvindo, Amanda? Vocês estão me ouvindo? Como é que está o sinal aí? Ah, beleza, ótimo, perfeito. Né? Bom, então vamos lá, pessoal. O que eu quero passar para vocês hoje? Antes de começar, eu quero passar aqui uma reflexão, que eu adoro essa reflexão. Deixa eu ler aqui para vocês. João 8, né? Que diz, disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Né? Ele estava usando essa pergunta como uma armadilha, né? Porque eles queriam ter uma base para acusar Jesus. Se Jesus concordasse com a lei, eles iam ir contra Jesus, porque ele estava autorizando o massacre, autorizando a castigar uma mulher, né, que era contra o que ele pregava. E se ele fosse contra a lei de Moisés, ele seria preso, né? Então ele estava ali numa armadilha. Mas Jesus, né, foi fantástico, se inclinou, foi para o chão, começou a desenhar no chão, escrever. Ninguém sabe o que, porque na verdade ele não escreveu nada. Ele estava ganhando tempo, ele estava fazendo ali uma autorreflexão, né? O que nós chamamos, né, no linguajar de hoje, seria uma espécie de auto-hipnose, autoterapia, o autoconhecimento, a autorreflexão. Então Jesus, maravilhosamente, disse, se alguns de vocês estiverem sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Resultado, todo mundo já sabe, todo mundo já conhece essa parábola. Cada um foi largando as pedras no chão e foram embora. Então ali, Jesus já demonstrou ali um poder muito grande sobre o autoconhecimento, a autorreflexão. Veja bem, antes de continuar, eu quero deixar claro que eu não estou falando da espiritualidade, muito menos de religião, está longe disso. Eu estou falando de fatos que aconteceram, fatos baseados em estudos bíblicos, fatos que estão na Bíblia. O que eu narrei agora é uma parábola super conhecida que está em João 8, né? Capítulo 4, se não me engano. Então, está lá na Bíblia, tá? Eu estou narrando alguns fatos e, inclusive, não entrando na parte se Jesus fez terapia ou não, vou entrar já, segura a ansiedade aí. Enquanto isso, vão mandando o link aí de ansiedade, falando de ansiedade, mandando o link dessa live para os seus amigos, principalmente para aquelas pessoas que falam que não precisa de terapia, porque vai ser surpreendente essa live, ok? Então, inclusive tem um livro, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Né? Nós sabemos que já tiveram diversos livros de Jesus, o maior líder que já existiu. Né? E esse livro, Jesus, o maior psicólogo que existiu, traz muitos relatos de como Jesus fez a terapia, praticou a terapia, sendo terapeuta, pegando exemplos como essa parábola que eu acabei de contar, e trouxe o conhecimento para as pessoas, ok? Então é muito legal, recomendo a leitura desse livro, é espetacular. Bom, voltando agora na questão se Jesus fez ou não terapia, e qual a importância da terapia em nossas vidas, né? Eu quero, antes de mais nada, deixar aberto aqui para que vocês possam fazer perguntas, possam estar tirando dúvidas, comentando alguma coisa, tá? Peço perdão se de repente passar alguma coisa eu não ver, mas depois eu vou dar dando uma passada aqui na conversa para ver se tem alguma pergunta, tá? Eu gostei da participação de todos vocês. É um tema polêmico, eu gosto de polêmica, então tá tudo bem, ok? Volto a repetir, não tem nada com a espiritualidade, muito menos com a religião, ok? Bom, então vamos lá agora, sem mais demandas. Vamos falar sobre Jesus fez terapia? O que você acha? Se você acha que sim ou acha que não, escreve aqui para mim. Faz um comentário aí, sim ou não, para eu continuar e dar a resposta, ok? Escreve para mim rapidinho. O que você acha? Jesus fez ou não terapia? E quando você escreve, eu vou estar lendo aqui Lucas, tá? Lucas capítulo 4, ok? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo, não comeu nada nesses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse, se você é filho de Deus, mande essa pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só do pão viverá um homem. Beleza, o Gouveia já falou que sim, né? Então vamos lá, quero que vocês participem. Comentem aí se Jesus fez ou não terapia. Depois o diabo levou Jesus a um lugar mais alto
Lucas 4, 5. E mostrou num relance todos os reinos do mundo. E disse o diabo para Jesus: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. E o que Jesus fez? Respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Depois, o diabo levou ele num lugar mais alto e falou: se jogue daqui. E ele disse que os anjos, né, dará ordens, né, que se você é filho de Deus, se jogue daqui. Porque está escrito, e ele dará ordens aos anjos ao seu respeito. E Jesus disse: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Terminadas essas tentações, Jesus voltou do deserto. E aí? Será que isso foi terapia? Porque, vamos lá, Jesus, segundo os estudos bíblicos, né, eu tenho a minha fé, todo mundo sabe que eu sou cristão, que eu tenho uma fé muito grande em Deus, respeito a fé e a religião de todo mundo. Volto a dizer, não estou falando de religião nem espiritualidade. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio como homem. Aos 30 anos, foi quando ele foi ao deserto, ele foi provado pelo Espírito. O Espírito chamou ele para que ele pudesse, a partir daí, iniciar o seu ministério, como sendo a divindade, vamos dizer assim, né? Vou usar esse termo aqui. Sendo a divindade. Ele sempre foi, óbvio, né? Mas só para poder fazer essa separação. Foi quando Jesus começou o seu ministério. Então, quando ele foi ao deserto, o que aconteceu nesse momento? Ele estava no deserto fazendo a sua terapia. Ele estava se conectando com todo o seu resplendor do Espírito Santo, da sua divindade, sendo o primogênito de Deus, sendo o Filho, o único Filho que Deus mandou para que nos salvasse. E quando ele estava fazendo isso, e aí vem a polêmica, quem foi o seu maior terapeuta? Foi o diabo, que ficou tentando ele ali, para ele fazer as coisas, e ele, na reflexão, refletindo, ele fez o quê? Respondeu tudo, conforme está na Bíblia. Quem quiser, para quem não é evangélico, católico, não tem acesso à Bíblia, vê lá Lucas 4, capítulo 4, e vocês têm toda a descrição que eu acabei de ler para vocês e um pouco mais. Então, essa terapia que ele fez, essa reflexão, essa autorreflexão que ele fez sobre o desenvolvimento interno, o desenvolvimento espiritual dele, o nome disso se chama terapia. Então, sim, Jesus fez terapia. E aí, né, o porquê esse tema polêmico para falar sobre terapia? Simplesmente porque muitos homens, em especial os homens, né, e algumas mulheres, mas muitos homens, dizem o seguinte: eu não preciso de terapia. E muitas das vezes o homem, quando é casado, ainda aponta o dedo para a esposa e fala: você precisa de terapia, eu não. Né? Claro, também tem muitas mulheres. Então, o que acontece? Quando você entende que até Jesus Cristo fez terapia, precisou tirar o seu momento, precisou entrar no deserto, para entrar numa autorreflexão, para buscar no seu interior a conexão direta e profunda com o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Te pergunto, quem é você para você falar que você não precisa de terapia? Então, o que eu quero fazer com isso? Sim, a Matilde falou aqui agora, né? Nascemos precisando de terapia. Sim, isso é um fato. E é justamente isso. Né? E até fazendo essa comparação sobre se até Jesus fez terapia, quem somos nós? Porque, veja bem, aí agora a gente vai entrar na importância da terapia. Essa questão de Jesus, quem quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, eu vou adorar debater. Tá? Eu vou adorar a gente aqui levantar esse debate e falar sobre essa questão. Se ficou claro, dá um joinha, que o seu feedback é importantíssimo para mim. Quem estiver vendo gravado, dá uma curtida aí, não esquece. Então vamos lá. A terapia, foram feitos estudos, né, científicos, inclusive a minha esposa, ginecologista, né, eu espero que ela esteja aqui me olhando, né, ela entrou aqui, nem falei com ela, boa noite, meu amor. Então assim, foi até ela que me passou, boa noite Sônia também, né, e todo mundo que eu não dei boa noite ainda, beijo aí para vocês, tá? Então, ela me passou passou alguns estudos científicos que grandes obstetras fizeram um estudo onde crenças limitantes são criadas, desenvolvidas ainda no ventre intrauterino, ou seja, na nossa gestação, dependendo da gestação que a nossa mãe tem, nos desenvolve, muitas crenças já começam a vir naquele momento. Naquele momento, na gestação, você já começa a ter crenças. Por exemplo, se a sua mãe, na sua gestação, foi abandonada pelo seu pai, foi abandonada pelo marido dela,
Se a sua mãe estava no projeto e, de repente, ela simplesmente foi obrigada a pausar um projeto, não poder cursar uma faculdade, perder a oportunidade de emprego, e ela se sente culpada por tal coisa. Esses sentimentos de abandono, esses sentimentos de culpa, acaba sendo transferido para o feto. E aí, quando a pessoa nasce, dependendo do que acontece, por exemplo, numa separação dos pais, os pais separam, um dos pais morre, né, os pais ou a pessoa que cuida, né, às vezes a pessoa é criada por vó, por vô. Quando essa pessoa ela morre, ela parte, essa reforça aquela crença de abandono. Quando o pai ou a mãe, ele é muito agressivo, agressiva, grita muito, manda a pessoa calar a boca, engole seu choro, você não tem direito a se meter em conversa de adulto, vai pra lá, vários comandos que vai dando, alguns com muito impacto emocional e outros mais calmos, mais gentis. Então, muitas das vezes, esses comportamentos que vão se repetindo ao longo da vida vão criando crenças. Às vezes o pai tratou você, ou trata uma pessoa, uma filha em especial, como uma princesinha do papai. Tu acha que esse pai, a mãe, está fazendo bem ou mal? Tu acha que quando um pai ou mãe cuida de um filho, sendo a princesinha do papai ou da mamãe, isso é bom ou é ruim? Teoricamente é bom. Teoricamente você fala, pô, mas eu amo demais minha filha, meu filho, como eu não vou tratá-lo como minha princesinha? Pois é, está fazendo muito mal, porque a criança se torna adulto, e esse adulto vai estar sempre na expectativa de ter papai ou mamãe para cuidar. Sempre vai ter a expectativa que se tiver alguma coisa, o papai e a mamãe vai lá resolver. Sempre vai ter a expectativa que tudo que está ao redor dela, as pessoas têm que fazer. Ela se torna uma pessoa egocêntrica, egoísta, porque ela foi criada dessa maneira. Vocês estão entendendo? Dúvida? Manda aí, tá? Eu tenho o maior prazer em responder. Então, essas crenças elas são desenvolvidas desde a sua infância, desde da sua gestação, do ventre da sua mãe. E aí acontecem algumas coisas também, bullying, abusos sexuais, físicos, verbais, outras coisas que vão acontecendo ao longo da vida. Infelizmente, nós temos aí uma jornada que a vida às vezes nos prega peças totalmente desagradáveis. A pessoa acaba o quê? Criando uma dor muito profunda. E, infelizmente, muito dessas dores, ela vem se repetindo o padrão. E aí se torna um adulto cheio de problemas para resolver. Então eu te pergunto, percebe que, como a Matilde falou ali, nós já nascemos precisando de terapia. E aí eu peguei esse exemplo de Jesus, que até Jesus precisou fazer terapia, o Espírito Santo levou ele ao deserto para que ele fizesse terapia, para que ele criasse essa conexão com ele, se expandisse ao nível que ele pudesse, aí sim, iniciar o seu ministério. E aí você, né, acha que não precisa de terapia? Com toda uma criação sendo mimado, sendo tratado como princesinha, ou sendo esculachado, sendo pai, mãe, grita, briga, bate, espanca, passa vergonha na escola, tem crenças de abandono, de rejeição, acha que não precisa de terapia, porque as coisas vão se ajeitando? Por que isso? Você já parou para pensar, que eu costumo até usar muito essa analogia, que todas essas coisas que eu relatei aqui agora, é como você jogar a sujeira para debaixo do tapete. Você varre a casa, deixa a casa limpinha, e a sujeira você joga embaixo do tapete. Só que nesse caso não é sujeira, é merda, é bosta. E bosta fede. Então quando você joga a bosta embaixo do tapete, sua casa tá limpa, tá maravilhosa. Só que bosta fede. E esse cheiro é justamente o efeito colateral que muitas pessoas apresentam como adultos, na vida adulta. Como? Insegurança para falar em público. Eu mesmo. A minha mãe acabou de entrar aí, boa noite, mãe, te amo. Minha mãe me acompanhou muito. Ela sabe o quanto eu falava em público, o quanto eu tinha, quando eu fui obrigado a falar em público por ter uma equipe de vendas, como eu era horrível, como eu tinha vergonha. Minha mãe tinha aquelas filmadoras enormes, não sei se vocês lembram, colocava aqui no coisa para poder filmar, né? Hoje a gente tem um celular, eu estou falando do celular. E aí quando eu ouvia, minha mãe filmava, a gente ia pro clube, minha mãe filmava a gente, quando eu ouvia a minha voz na televisão, da gravação, eu saía da sala, porque eu tinha vergonha de ouvir a minha voz, né? E hoje, eu não posso ver uma câmera, eu não posso ver o microfone, que eu tenho que me controlar para parar de falar, que eu começo a falar e não paro.
Olha só. Por quê? Crenças. Eu tinha muitas crenças de abandono, muitas crenças de rejeição. E aí tudo isso me deixava inseguro. O medo de falar em público, muitas vezes, está conectado à insegurança, baixa autoestima, medo de rejeição. Outras crenças também que atrapalham muito o adulto, na vida adulta, é o quê? A crença de não merecimento. Você que está me ouvindo agora, quantas vezes a pessoa falou um elogio para você e você falou, são seus olhos. Imagina, não sou tudo isso. Quantas vezes você já negou um elogio? Por quê? Porque você achava que você não merecia o seu aquele reconhecimento. Você achava que não merecia você ser reconhecido por algo que você é. Você é foda. Você é bom no que você faz. Mas quando uma pessoa chega pra você e fala, você é foda pra caramba, o que acontece? Não, eu não sou tudo isso não. São seus olhos. Isso é uma crença de não merecimento. Da onde vem essa crença? Né? Minha esposa falou que eu sou maravilhoso. Você não vale, né? Minha mãe também. Mãe, esposa, falar que eu sou maravilhoso não vale. Então, a Sônia falando que várias vezes, a Bárbara também falando que várias vezes, porque são crenças, né? Nós ficamos o quê? Preso a essas situações. Então, da onde que vem isso? Lá de trás, lá do passado, lá da infância. Então, você percebe que a importância de fazer terapia, que elevou Jesus a um outro patamar, elevou Jesus a iniciar o seu ministério como o Messias, como o Salvador, ele foi o quê? Fazer terapia. E aí você, né? Com todas essas dores, todos esses traumas, você não precisa de terapia? E aí quando o seu marido fala isso, quando a sua esposa fala isso, pede para ver esse vídeo. Ou então se a pessoa não quiser ver o vídeo, reveja o vídeo depois que eu vou deixar gravado, quando você estivesse vendo pela primeira vez, e deixa ele ouvir esse terapeuta maluco aqui, falar que quem é ele ou ela, para falar que não precisa de terapia, se até Jesus precisou de terapia para iniciar o seu ministério. Né? Exatamente, tá vendo? Aqui levando o puxão de orelha. Eu recebo elogio. É que vocês são puxa-saco, né? Mas eu sei que eu sou bom no que eu faço, eu recebo elogio. Inclusive eu coloquei no meu history lá, né? Você é foda no que faz. Né? Eu já coloquei, eu sou. E você? Você é? Então você tem que aceitar isso sim. Então são crenças que nós temos. Beleza, Vinícius? Melhor que ver novela, né? Vem aqui ver a live aqui do Ricardo, que na terça-feira eu também vou ter uma outra live, tá? Com a Matilde, nós vamos falar sobre PNL, Programação Neurolinguística. Então, na terça-feira também não vai ter novela, vai ter live aqui no meu canal. Então, vamos lá. Amanda, eu vou te responder já. Só terminando aqui o raciocínio. Então, todas essas crenças que nós arrastamos na vida inteira, quando adulta, elas vão se manifestando de diversas maneiras. Eu podia estar aqui vários exemplos. Depois vocês vão dar uma olhada lá no meu feed. Tem lá um post chamado Mapa das Emoções e tem outro, a somatização das emoções. E tem coisas de depressão também. São situações que acontecem que aquilo vai se manifestando na sua vida. E tudo aquilo vem do passado. Então não adianta. De vez em quando eu vejo as pessoas, Ricardo, eu tô com medo de fazer terapia porque eu não quero tocar nas feridas do passado. Ok. Eu vou falar aqui de algumas metodologias, alguns tipos de terapia. Cada um tem uma linha diferente. A minha metodologia, primeiro eu trabalho o fortalecimento emocional para depois entrar na dor. Né? Tem pessoas que vão aos poucos, de forma cognitiva, enfim. Cada um tem uma metodologia. Então é importante que você, independente de você queira ou não entrar na sua dor, o efeito colateral está lá. Você está sofrendo o efeito colateral de toda aquela merda que aconteceu no seu passado. Então não adianta falar, eu nem lembro o que aconteceu. Tudo bem. Por que você não lembra? Porque quando você olha para sua sala, ela está limpa, linda, maravilhosa. Mas a bosta está embaixo do tapete. E ela vai feder de qualquer jeito. Mesmo estando embaixo do tapete, mesmo a sua sala estando linda. Então esse é o efeito colateral dos problemas do seu passado. Isso, Amanda, é o psicossomático, né? Exatamente. Bom, quando você acha que não tem mais jeito, cabe exatamente essa questão do elogio, a crença do não merecimento. Quando a pessoa tem um complexo de inferioridade muito grande, quando a pessoa tem um complexo de uma crença de não merecimento, uma baixa autoestima muito grande, ela acha que nada é bom para ela. Né? Tudo que é bom para os outros, e ela sabe que é bom para os outros, mas para ela não é bom. Então ela acaba criando uma falsa imagem dela mesma de que ela não é capaz, que ela não tem mais jeito. Mas eu vou falar uma coisa muito séria para você que está me ouvindo. Você é um projeto de Deus feito para dar certo. E sim, você tem todas as condições de dar a volta por cima. Porque você é feito para dar certo. Você tem um potencial gigantesco. A diferença é que você é incapaz hoje
de fazer o que você quer fazer. E você se cobra por ser incapaz hoje. Mas, infelizmente, você é incapaz. Por quê? Porque você não se capacitou. Porém, potencial, você tem muito potencial. Mas muito potencial. Porque Deus fez você um projeto feito para dar certo. Então, você tem que pegar todo esse potencial, aceitar esse potencial e se capacitar. A capacidade vem de quê? De você se capacitar. E nós não nascemos capazes. Nós nascemos com muito, mas muito potencial para que podemos estudar, podemos nos preparar, focar, planejar e se capacitar. Então, isso aí é uma falsa sensação que as pessoas têm de que, eu não tenho mais jeito. Muitas, mas muitas pacientes chegam no meu consultório falando: Ricardo, eu não tenho mais jeito. Ricardo, eu sou o caso mais difícil da sua vida. Ricardo, você vai ter que me pagar, me cobrar dobrado. Ricardo, quando você ouvir minha história, você vai ficar louco. E são pessoas que hoje estão voando alto, voando como águia. Então, sim, não existe essa história. Isso é uma falsa sensação de que você não tem mais jeito. Porque você é um projeto feito para dar certo. Ok? Bom, tem mais alguma pergunta aqui? Né? Então vamos lá. Quem tiver aí vai mandando pergunta, vai mandando comentário, alguma coisa aí. Senão a gente vai pro final já. Tá? Então, ou seja, terapias. Tem as pessoas que falam: Ricardo, o que é terapia? A terapia, ela tem a musicoterapia, aromoterapia, massoterapia, né, que é uma delícia, né, receber aquela massagenzinha, cromoterapia, e tem um monte de terapias por aí. Tem as terapias holísticas. Na terapia holística você tem o reiki, você tem auricultura, acupuntura, você tem barra de axis, a própria hipnose. Só que a hipnose é uma ferramenta, como todas as outras são também. Ou seja, quando a gente fala de emoções, quando a gente está falando aqui de tudo que eu falo, tudo que eu trato nas minhas lives, no meus conteúdos, nós estamos falando de emoções, mente. Então, tudo que lida com a mente se chama psicoterapia, porque é a mente. Massoterapia, massagem. Então, a psicoterapia são alguns profissionais que fazem. O psicólogo, o psicanalista e outros terapeutas holísticos, como um hipnoterapeuta. Ricardo, e você? Que terapia você faz? Que metodologia você faz? Eu sou um psicoterapeuta que usa a hipnose, PNL, inteligência emocional, ferramentas poderosíssimas, que é onde, com a psicanálise, eu atuo fazendo psicoterapia, ou seja, lidando com todas essas emoções para poder ressignificar essas dores. Então você tem a terapia mais cognitiva, que normalmente a grande maioria dos psicólogos fazem, que é o TCC, né, o mais cognitivo. E quando você usa mais diretamente as emoções, tem algumas linhas que outros psicólogos usam também. Tem a linha dos psicanalistas. Eu uso mais a linha do psicanalista. Eu não sou psicólogo, sou psicoterapeuta, psicanalista e hipnoterapeuta, especialista emocional. Então eu pego toda essa questão emocional e vou nela. Eu falo que, eu até brinco, né, que ali eu recebo o personagem do Sherlock Holmes, né, o detetive, para fazer um mapeamento, para fazer uma investigação emocional. Para a partir daí eu poder identificar a origem das emoções. E essas emoções, como eu falei, sempre estão lá atrás. Então, é importante que você procure uma terapia que você se identifique. Seja qual for a linha, for uma linha mais cognitiva, se quiser um psicólogo, uma terapia holística, um psicoterapeuta, um psicanalista, um hipnoterapeuta, seja quem for, procure ajuda profissional, busque um profissional qualificado, especializado naquilo que você está buscando, tá? Claro, eu estou à disposição, a minha linha, como todos sabem, eu sou hipnoterapeuta, trabalho muito com inteligência emocional, eu sigo as emoções, tá? E tem outros profissionais maravilhosos de outras linhas. Então, qual linha você se identifica? Busque ajuda, não importa a linha, só busque, claro, um profissional qualificado. Bom, eu acho que foi o recado que eu queria deixar para vocês hoje, essa questão da importância da terapia. O quanto é importante nós livrarmos desse mal que nós carregamos, que todos esses problemas é como uma bosta, que fica embaixo do tapete. A sala está limpa, mas está fedendo. E esse fedor, analogia é o quê? São nossos traumas, que vêm lá do passado, que hoje, como adulto, as pessoas estão se manifestando. Então, é muito importante fazer terapia. E se até Jesus fez terapia, por que você não? Ok? Pessoal, muito obrigado de coração por vocês terem ficado meia hora ouvindo essa pessoa que vos fala. Tá? Um beijo no coração de vocês, um feliz 2022. Tá? E contem comigo, o que vocês precisarem, sempre eu estou aqui à disposição para poder fazer tudo que eu puder que estiver no meu alcance para vocês, ok? Beijo no coração, gratidão e até a próxima.